Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36, vai nos contar a história que Jesus ele caminha sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus está pregando para uma grande multidão e ele dá uma ordem direta para os seus discípulos, pedindo para que ele entre no barco e passem para outra margem. Porém, nós temos que entender que os seus discípulos ainda não têm o hábito de ficar sem Jesus, de navegar sem Jesus. Porque na mente deles, aonde Jesus está, eles também têm que estar. Porém, eles obedecem à ordem direta de Jesus, entram no barco e vão para outra margem. Porém, em alto mar, pela madrugada, a Bíblia diz que começa um vento contrário. Este vento contrário impede com que eles cheguem até a outra margem. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Jesus ele nos faz promessa, só que durante a promessa, o processo da promessa, vem as dificuldades, vem os processos, vem os ventos contrários, e é isso que às vezes nos faz desistir, desanimar e querer parar. Só que nós temos que entender que Jesus ele fez a promessa para que os discípulos chegassem ao outro lado. A ordem era para que eles entrassem no barco e passassem para a outra margem, ou seja, se Jesus disse para ele entrar no barco e ir para outra margem, é porque Jesus tinha certeza que eles iriam chegar na outra margem. Por isso que quando Jesus ele nos faz promessa, ele não nos fala o processo, ele só fala o resultado, mas ele não nos fala o processo, porque às vezes o processo é dolorido, às vezes o processo vem nos trazer algo de tristeza, algo de dor, alguma dúvida. Mas, porém, quando a gente chegamos no resultado, a gente nos alegramos e confiamos ainda mais em Jesus. Então, ou seja, se Jesus te prometeu algo e está difícil, o vento está contrário, desista não. Porque se Jesus te prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Só que a Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus começa a caminhar sobre as águas em direção ao navio, ao barco que está sendo açoitado pelas ondas e o vento contrário. Aí olha que interessante, Pedro olha para Jesus e pede para que ele também vá até Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e diz, vem. E a Bíblia diz que ele desce do barco e vai até a direção de Jesus. Só que a Bíblia diz que ele sentindo o vento, ele começa a afundar. Pedro ele teve fé de descer do barco, caminhar sobre as águas, mas sentindo o vento, ele começou a afundar, ou seja, enquanto ele estava olhando para Jesus, com fé em Jesus, ele ainda estava caminhando sobre as águas, mas quando ele tirou o foco de Jesus, aí ele começou a se afundar, ou seja, os problemas, as dificuldades, os ventos contrários, isso nos faz tirar o foco de Jesus, mas quando a gente olhamos de novo para Jesus, a gente conseguimos caminhar sobre as águas. Mas entenda bem, Jesus ele estava parado, ele pediu que Pedro viesse até ele, mas ele ficou parado. Mas olha só que interessante, Pedro começou a afundar. Só que quando Jesus vê que Pedro está afundando, Jesus vai até Pedro. O que eu quero dizer com isso? Assim é na nossa vida, quando a gente estamos na igreja, com as nossas mãos levantadas, adorando a Jesus, adorando a Deus, é um momento de adoração, de reconhecimento que Ele é tudo nas nossas vidas. Mas ao mesmo momento é um pedido de socorro, porque só Deus sabe o que você está passando, só Deus sabe o processo, o vento que está sobre a sua vida. Mas entenda bem, assim como Pedro, ele estava afundando, a Bíblia diz que Jesus o pega pela sua mão e o coloca de novo ao seu lado. Sabe por quê? Se Pedro estivesse afundando, mas ele não estivesse com a sua mão erguida, com um sinal de adoração, Jesus não iria o pegar pela mão. Então, por isso que no momento mais difícil da sua vida, continue adorando, continue com a sua mão erguida, porque Jesus está te vendo e na hora que você estiver afundando, Ele irá te pegar por suas mãos e te colocar do lado dele, no lugar de segurança. Mas sabe qual é interessante? Na volta para o barco,
Você não vai estar caminhando sozinho. Jesus estará caminhando do seu lado. Amém? Deus abençoe.